Olá a todos, meu nome é Igor Arumi, sou mestrando no programa de pós-graduação em Design da ESD e agora vou apresentar o artigo do Mimeógrafo à Risografia, desvendando o funcionamento dos duplicadores à Stencil, que está sendo escrito em conjunto com a orientadora professora Helena de Barros. Parece ser característica inerente à prática dos designers contemporâneos estar a par das últimas novidades e tendências tecnológicas da profissão. Espera-se que os designers trabalhem com as mais recentes versões dos softwares de edição gráfica e que incorporem dispositivos mais avançados a seu fluxo de trabalho. Na contramão deste fluxo, uma impressora idiosincrática, pouco conhecida e de funcionamento misterioso, que faz impressões com registro desalinhado e de aspecto artesanal, arrebatou nichos de designers gráficos, em especial aqueles que frequentam o circuito de feiras de autopublicação e arte impressa, justamente por suas características de impressão imperfeitas. Assim, a marca de duplicadores Risograph foi redescoberta na última década por designers gráficos, artistas e editores independentes, e vem despertando um crescente interesse nessas comunidades criativas ao redor do mundo para a produção de impressos efêmeros como cartazes, zines e publicações de artista. Apesar do entusiasmo com o resultado gráfico, constata-se na prática uma falta de conhecimento específico sobre este dispositivo, sua tecnologia, características, possibilidades, restrições e os métodos de composição de cor e arte finalização utilizados. Para ver, parece haver uma dificuldade em definir a operação do dispositivo, sendo comum a ideia de que se trata de uma tecnologia recente, ou caracterizações imprecisas como sendo um hibridismo entre fotocopiadora e serigrafia. Este estudo busca elucidar a tecnologia ainda pouco conhecida empregada nos duplicadores de risografia e as conexões tecnológicas com os aparatos de impressão que fundamentam sua origem, desde o século XIX até as implementações atuais. Ao contrário do que o senso comum pode indicar, a risografia não é uma invenção recente, nem tampouco emergiu como uma invenção isolada. Trata-se, na verdade, de um resgate, alteração de uso, conjugação e aprimoramento da tecnologia de duplicação a stencil, presente em equipamentos que já participam da história gráfica há cerca de 140 anos. Na classificação dos processos de acordo com a matriz, o duplicador risográfico se enquadra como um processo permeográfico. O processo de duplicação por stencil consiste no uso de uma folha de papel permeável, revestida de plástico, que é perfurada formando uma imagem ou texto, por onde a tinta pode ser pressionada, para que um determinado número de cópias possa ser produzido, através de um duplicador, de forma fácil, rápida e barata. A adoção deste processo pelo mundo comercial a partir do final do século XIX foi um evento de tal importância que revolucionou completamente os escritórios de seu tempo. O primeiro equipamento comercial a empregar a duplicação por stencil se utilizou de uma patente de Thomas Edison e foi licenciado como mimeógrafo em 1887. Os escritórios necessitavam de um processo mais prático, ágil, econômico, com menor qualidade e em menor escala, para a produção de registros comerciais, cartas circulares e documentos. Este tipo de literatura era reproduzido ou copiado de forma manuscrita, até a adoção dos duplicadores a stencil. O primeiro método mecânico de fazer cópias de forma conveniente no ambiente do escritório. Assim, escolas, repartições públicas, sindicatos e igrejas também adotaram os duplicadores para a impressão de material interno. Este estudo se justifica tendo em vista que a chamada risografia, que tem sua origem na técnica de duplicação por stencil, é um tema relativamente pouco conhecido e pouco estudado na história dos processos de impressão, assim como ainda pouco investigado no contexto do design gráfico. Descortinar o papel de uma tecnologia, como os duplicadores, revela mais que a história de uma determinada máquina ou processo tecnológico, mas assegura uma melhor compreensão sobre como diversos grupos sociais se comunicam em suas próprias comunidades. Muito obrigado.
Olá, meu nome é Cassiane Patzlaff e este artigo é um compilado de alguns experimentos feitos durante o meu mestrado na pós-graduação da EDIT. Como todos temos visto, as tecnologias 3D estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e em todos os segmentos da indústria. E no mercado joalheiro não é diferente. O setor de joias, no Rio de Janeiro, utiliza a modelagem e a impressão 3D desde meados dos anos 90. Mas existe um potencial nessas tecnologias 3D que ainda é pouco explorado e que permite que sejam usadas gemas com lapidações diferenciadas, que são difíceis de serem medidas da maneira convencional. Essa oportunidade é a digitalização 3D. Quem conhece essa tecnologia pode relutar, pois os digitalizadores 3D não capturam forma de um objeto quando esse apresenta reflexos ou transparências, que é uma característica bem comum em joias e gemas. Nesse artigo, eu trago exemplos de como amenizar esse problema, além de algumas das possibilidades que essa tecnologia pode oferecer para todo o setor joalheiro. Para confeccionar uma joia com uma gema preciosa, o ponto de partida é a transposição das medidas da gema para o 3D. Essa medição geralmente é feita com auxílio de paquímetros, mas uma gema modelada sem precisão pode impactar em todo o processo de confecção da joia, gerando retrabalho ou mesmo ajustes para todos os outros setores da empresa, demandando muito mais tempo e mais trabalho do que teria sido necessário caso a medição tivesse sido feita com precisão. Para fazer os testes de digitalização das gemas, foram utilizados 6 exemplares de cores e lapidações diferentes. E as técnicas de digitalização foram a estruturada e a fotogrametria. Ambas partem do princípio da triangulação e pela sobreposição entre as formas capturadas, que são calculados por programas específicos, gerando coordenadas, que são pontos no espaço que juntos representam a forma 3D. Para evitar o brilho e os reflexos na hora da digitalização 3D, foram testadas várias coberturas que não interferissem no formato da gema, como líquidos, à base d'água, para evitar ao máximo reações químicas. Também foram feitas réplicas de gesso a partir de moldes de silicone. A digitalização 3D é um trabalho que demanda paciência, mas que traz resultados satisfatórios, como pode ser visto na diferença entre esses dois modelos. O modelo que tem formas mais lisas e geometricamente perfeitas foi modelado sem o auxílio de um digitalizador 3D. A outra peça se utilizou do digitalizador e pode ser visto um formato muito mais orgânico do modelo original, que nesse caso é um modelo de gesso. Assim, pode-se inferir que é possível sim digitalizar gemas e joias com reflexos e transparências sem deformá-los. Além disso, há diversas outras oportunidades para agregar valor com a utilização da digitalização 3D no setor joalheiro. Criar um arquivo virtual das peças que foram feitas à mão e são trabalhosas de serem criadas na modelagem 3D convencional. Uma empresa pode solicitar um scan de um rosto ou da mão de um cliente para oferecer um atendimento diferenciado. Pode ser feita engenharia reversa para a reposição de ferramentas ou peças de maquinários do próprio ateliê. Um fornecedor de gemas pode oferecer, além da gema, um arquivo virtual para visualização 3D, ao invés de apenas fotos. E esse arquivo 3D pode ser vendido junto com a gema, para facilitar a modelagem. Assim, mesmo pequenos negócios podem criar joias com formas complexas, sem tanto investimento, com maior assertividade e sem retrabalhos desnecessários. Todas essas possibilidades impactam no aumento das possibilidades de criação de joias, de lapidações diferenciadas de gemas, agregando valor, diminuindo custos e também diminuindo os retrabalhos e, como consequência, ampliando a capacidade de desenvolvimento do setor joalheiro nacional. Obrigada pela atenção.
Oi, meu nome é Sérgio Yamazaki e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho Realidade Virtual como ferramenta de pré-visualização em filmes e séries. É uma revisão quase sistemática. E o cerne da minha pesquisa é como o uso da realidade virtual pode auxiliar no processo de comunicação de ideias, conceitos visuais. Por que essa pesquisa me interessou, né? Porque eu sou artista de efeitos visuais, normalmente trabalho com efeitos visuais para TV, para filmes, para séries. E um dos principais problemas que eu tenho é como traduzir a informação que está em roteiro, né, que é uma informação em texto, em uma informação visual. Então, normalmente o processo que a gente faz é criar storyboards, né, que são desenhos simplificados do que seria a cena, que a gente chama cena com 2 atores. Normalmente esse fundo aqui, essa sala, normalmente poderia ser em computação gráfica, né? Então a gente filmaria eles com fundo verde. Ou às vezes a gente tem um storyboard, mas não tem um cenário pronto, então a gente tem que planejar se a gente vai inserir alguma coisa no fundo, vai ser um monstro, um dinossauro, sei lá. Então a gente tem que pré-visualizar o que vai acontecer. Então normalmente a gente faz um desenho bem simples como esse. E depois a gente vem para uma coisa mais elaborada, né? Que é mais ou menos o que a gente vai ver ali em realidade virtual. Isso aqui serve, esse estilo, né? É o que a gente chama de pré-vis 3D, que é só um frame, então a gente até pode fazer isso num programa de computação gráfica, mas ele é bem limitado, assim, porque você não tem a sensação de imersão, que é o barato aqui da realidade virtual, que eu vou mostrar agora, né? Chama aqui o celular um pouquinho. A gente tem o ambiente inteiro, né? Então aqui eu tenho um preview do que seria o roteiro dessa cena. E aqui eu posso me mover, eu posso arrastar o cenário, né? Posso mover os atores, o enquadramento que eu acho que são melhor. Vai funcionar melhor. Eu posso me deslocar pela cena, tentar achar o melhor enquadramento. E eu posso fazer o diretor usar o óculos de realidade virtual, então ele tem uma ideia do que seria o cenário pronto, né? E é muito bom porque você está imerso, você realmente está dentro da cena, então você pode alterar coisas. Tipo, aqui se eu quiser já mostrar o experimento que eles estão fazendo na cena, a gente pode mexer as coisas, né? É interativo, imersivo e você tem a sensação de presença, de estar realmente no lugar. E você ainda pode ver as coisas de cima, como se fosse uma maquete. É bem mais, na minha opinião, imersivo, né? A informação é diferente. Informação volumétrica, em vez de ser uma informação bidimensional. Então, a partir dessa pesquisa, eu fiz uma revisão quase sistemática desses termos, né? Pré-visualização, e eu acabei indo para o inglês, a maior parte dos artigos que eu encontrei, eu acho que quase todos, na verdade, foram em inglês. Então, eu acabei procurando por Pré-visualization, Virtual Reality, VR, Previs, Virtual Production, e procurei nessas bases. BDTD, Google Acadêmico e SM Sigraph. E aí eu peguei esses resultados e tabulei, né, por tipo de tecnologia, tipo de conteúdo, né, para que aquilo estava sendo usado, o tipo de utilização. E a partir disso eu fiz uma tabela, né, no Excel, catalogando isso, separando por tipos e eu acho que é isso. Então, muito obrigado. Aqui estão algumas das minhas referências, eu acho que é isso. Olá, meu nome é Caroline e eu sou aluna do programa de pós-graduação da ESD e hoje eu vou apresentar a pesquisa que eu fiz sobre revisão sistemática em bases acadêmicas sobre as ferramentas do design de interação adotadas pelas fintechs para melhorar a experiência dos usuários. Contexto: o que são fintechs? Bom, segundo a definição dos autores, as fintechs são startups que oferecem serviços financeiros inovadores através das tecnologias de informação. Segundo a pesquisa publicada pelo Instituto Distrito Dataminer, atualmente no Brasil 828 fintechs, que geraram somente no ano de 2020 um investimento de 939 milhões de dólares.
O objetivo da pesquisa foi identificar os trabalhos acadêmicos que abordem quais os aspectos do design de interação que estão sendo adotados pelas fintechs para melhorar a experiência de seus usuários e darem a eles a sensação de segurança e confiabilidade ao utilizarem seus produtos e serviços digitais. As áreas de pesquisa deste estudo são design de interação, user experience design, user interface e design de serviço. A metodologia. A metodologia usada foi uma adaptação feita pelo Sampaio e Mancini, de revisão sistemática, seguindo 7 etapas. A primeira é a definição da pergunta, que é: quais aspectos do design de interação estão sendo adotados pelas fintechs brasileiras para melhorar a experiência de seus usuários e transmitir a sensação de segurança que estão registrados nas bases de pesquisa acadêmica? Bom, o segundo passo é a escolha dos termos-chave. E aqui foram definidos 16, sendo divididos em 2 grandes áreas, de design e fintech. O terceiro passo foi definir em quais bases esses dados seriam consultados. Foram definidas a Cielo e a Google Scholar. Porém, na Cielo não se obteve resultados significantes, então a única base consultada nesse estudo foi a Google Scholar. Quarto passo é estabelecer os critérios para inclusão ou exclusão de um trabalho acadêmico. E são eles: pertencer à comunidade brasileira e, consequentemente, serem publicados em português, publicados entre 2013 e 2020, e utilizar a combinação de 2 termos-chave das 2 áreas divididas nesse estudo, que é design e fintech. Quinto passo foi conduzir as buscas na base de dados selecionada, e essas buscas foram realizadas no mês de agosto de 2020. O sexto passo foi a seleção dos artigos. Bom, os artigos deveriam obrigatoriamente abordar as principais áreas de estudos e os que não se enquadraram nessa situação foram descartados. Bom, o sétimo passo foi chegando ao resultado das buscas, né? Ao todo foram 170 publicações encontradas, dessas 104 foram excluídas pelo motivo de não se enquadrarem nos critérios selecionados, restando assim 66 publicações pré-aprovadas, que foram categorizadas dentro dessas 2 grandes esferas, de design de interação e fintech, e passaram para uma segunda etapa de seleção mais criteriosa e objetiva, levando em conta os filtros citados anteriormente, uma leitura mais aprofundada de seus resumos, palavras-chave, áreas de estudo e relevância do trabalho. Bom, dessas 66 publicações pré-aprovadas, 22 foram selecionadas e consideradas relevantes para a produção deste estudo de revisão sistemática. Das 22 publicações selecionadas, elas foram feitas entre os anos de 2015 e 2020, sendo o ano de 2018 que obteve o maior número de trabalhos feitos, totalizando 9. Os tipos de publicações encontrados foram categorizados em artigos, sendo um total de 12 selecionados, trabalhos de conclusão de curso, com um total de 6, e dissertações, tendo um total de 4 selecionadas, divididas entre estudos de nível de graduação, pós-graduação, MBA e mestrado. Bom, aqui é um gráfico representando o nível das publicações selecionadas, né? 7 pertencentes à graduação e 15 à pós-graduação. Aqui é um outro gráfico das áreas de estudo. A maioria foi da área de administração, tendo um total de 10 encontrados, seguidos da área de design, ciências contábeis, sistemas de informação, ciências da informação e engenharia de software. A conclusão é que há um número expressivo de pesquisas sobre o assunto sendo realizadas atualmente, principalmente a nível de pós-graduação, e que há um grande interesse específico do campo de administração em fomentar a pesquisa sobre a relação entre usuários e instituições financeiras, ou fintechs, embasando o interesse econômico do mercado nesse tipo de serviço. Essas são as referências citadas nesta apresentação. E esse é o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Obrigada e até mais.